Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nus Amorim. Todos os dias, um pouco de reflexão daquilo que acontece no dia a dia das nossas vidas. A pandemia continua, não brinque com isso, tá? A vida é uma só, então previna-se. Por falar nisso, já que nós estamos falando da pandemia, e a vacina comunista, hein? Na boca do gado. Pois é, gente, que absurdo. Parece que nós estamos retroagindo no tempo, no começo do século passado, né? Nos anos de 1900, 1910, 1920, em que a ciência vinha avançando, descobrindo vacinas contra varíola, contra sarampo, catapora, febre amarela, Rio de Janeiro, a sociedade se recusando a tomar a vacina, com medo, dizendo que aquilo ali era do demônio, e as autoridades também, inclusive, querendo prender os médicos que estavam receitando, né, Oswaldo Cruz? Gente, que absurdo. E agora, em pleno século XXI, onde a ciência avançou ainda mais, a tecnologia, os computadores auxiliam os cientistas a chegarem muito mais rapidamente aos resultados, mais uma vez a gente cai nessa situação absurda em que o povo fica, não, eu não vou tomar essa vacina, isso pode me matar. Gente, é óbvio que qualquer que seja medicamento, qualquer que seja vacina, terá que passar pelo crivo da ciência. Não só mundial, mas no Brasil também. A Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, os laboratórios, essa mesma vacina que Bolsonaro diz que é comunista, não, ninguém vai ser obrigado, pô, né? Porque há uma corrida de interesses, na verdade, econômicos. Aqui, ó, o interesse é esse aqui, ó, é econômico, é o americano querendo correr, é o chinês, é não sei quem mais. Então, na verdade, a questão é essa aqui. Não é a saúde do povo, não são vidas a serem salvas. A questão é dinheiro e prestígio político. Tá? É o que está na balança. O Bolsonaro dizendo que essa vacina foi, na verdade, do Dória, o governador de São Paulo, que deverá ser candidato em 2022, concorrente dele. Então ele já está pensando lá. E aí, obviamente, que ele não quer dar essa brecha para o Dória. E quem paga é o povo, que está morrendo. Infelizmente. Né? E a população fica caindo nesse conto. E pasmem, pasmem. Essa vacina que está a vacina chinesa, vai acabar sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Sabe? A AGU recorreu lá ao Supremo e agora o ministro Lewandowski vai levar inclusive a plenária para que os ministros decidam se vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, e como é que vai se dar essa vacinação no Brasil. É um absurdo, sabe? É óbvio que ninguém vai agarrar ninguém à força, amarrar e mandar para ser vacinado, óbvio que não. Mas o cidadão tem que ser consciente. E se ele ameaça a vida, se a atitude dele conscientemente, né, ignorante ou não, se ele vai tomar essa atitude, ele tem que ser responsabilizado por isso. E aí é óbvio que você tem as responsabilidades a serem dadas a todo cidadão que se negar a tomar essa vacina e manter essa epidemia contra a sociedade. Mas a ignorância é tão grande que eles se negam dizendo que essa vacina veio da China e que a China é comunista e não sei o quê. A gripe H1N1 é chinesa. E a maioria da população brasileira toma todos os anos, ou de 2 em 2 anos, né, os idosos, os trabalhadores. A H1N1 é chinesa. Quer dizer então que você já foi enganado. E tá aí, gente, sabe? Então, esse é um assunto que realmente me revolta, a gente voltar no tempo, no passado, voltar à mediocridade, na verdade. Esta é a verdade. Interesses econômicos e interesses politiqueiros à frente da saúde. Tá? À frente da saúde. Outro assunto é a questão da moradia. Eu tenho visto aí, por exemplo, juízes, desembargadores de estados dando pareceres, ação de despejo, botando 50, 100, 200, até mais famílias na rua por ocuparem áreas públicas, áreas consideradas de preservação muitas vezes, locais em que as pessoas estão lá há 5, 10, 15, 20 anos até, morando, já construindo suas casinhas,
estavam tendo uma vida ali, porque não tem para onde ir muitas vezes. E aí são jogados na rua sem direito a... O governo não vai te dar uma casa nova, um apartamento novo. Essa é uma realidade da maioria dos casos. A maioria absoluta. E eu fico pensando, como é que deve ser a cabeça de um juiz, de um desembargador, ou até mesmo de um ministro do tribunal, né? Quando ele vai dar um parecer para jogar na rua 100, 200, 1000 famílias, 500 famílias, sendo que ele ganha auxílio moradia, sem necessidade, né? Quer dizer, ele vai botar na rua centenas de famílias, crianças, idosos, que não tem para onde recorrer. E, no entanto, ele ganha todos os meses auxílio moradia. E muitas vezes tem 2, 3, 4 apartamentos, aluguéis, vilas, condomínios de juízes, de desembargadores. Mas ele faz questão de receber 4, 5 mil reais de auxílio moradia todos os meses. Mas vai mandar na rua todas as famílias. Que contrassenso, que justiça injusta. Oh, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Eu fico preocupado, fico triste. Outro assunto, ainda sobre a justiça. O que você acha, por exemplo, se você caísse num qualquer julgamento, você fosse réu, fosse indiciado, réu, né, um processo, em que o juiz que vai julgar o seu caso esteja assim com o promotor que está acusando você. Você e seu advogado de defesa, né, te defendendo, tentando defender você, os motivos que te levaram a cometer A ou B ou C ilícito, ou até mesmo crime. E do outro lado está o promotor que está te acusando, mas já em combinação com o juiz que está ali para julgar você, que deveria ser imparcial. Um juiz que tem que ouvir a defesa, ouvir a acusação e tomar a decisão mais justa possível, em prol da sociedade e, inclusive, se for o caso e não tiver provas suficientes, em prol do réu. E aí? Como você se sentiria numa situação dessa? Eu estou falando isso para a gente rever o que tem acontecido recentemente na história do nosso país. Lá, no Tribunal de Curitiba, daquele juiz, Sérgio Moro, daquele promotor, Dallagnol, em Colunho. Pode mandar o processo que eu condeno assim mesmo. Eu condeno assim mesmo, porque ele fala fino, né? Eu condeno assim mesmo, nada contra. Isso aí poderia falar fino, desde que ele fosse justo, imparcial. E é isso que eu quero colocar para vocês. Um juiz, um desembargador, um ministro, ele tem que julgar com imparcialidade, sem tender para um lado ou para o outro. É isso que a gente espera da justiça, que ele faça valer a lei. Se houver provas concretas contra um cidadão, qualquer que seja ele, que tenha realizado crimes, que o condene. Se não houver, que o absolva. Em todos os casos, a justiça tem que ser clara, tem que ser transparente. E nós, cidadãos comuns, temos que acreditar na justiça. Na justiça. Isso vale para todos, para todos. Todos, indistintamente. São assuntos que a gente tem que refletir. Porque eu tenho ouvido muito, mas o cara foi condenado, o Lula foi condenado, foi. Só que agora, a mesma justiça que o condenou, está revendo os processos e já tendo mostrado claramente que não tinha como condená-lo. A justiça internacional, tribunais internacionais, tem que é um absurdo o que aconteceu no Brasil, no caso específico de Lula. Tudo realmente já não existe, não pode existir um juiz investigando, trabalhando junto com o promotor, já com praticamente o seu parecer já colocado. Eu vou condenar. Algo de podre no reino do Brasil. Não é nem da Dinamarca, é no Brasil. Nós temos que mudar isso. Vamos refletir? Reflitam comigo. Amanhã estamos juntos de novo. Uma boa terça-feira. E olha, se gostou do nosso bate-papo aqui, dá um likezinho, me ajuda bastante. Eu estou com 118 inscrições, eu preciso chegar a 200 até o final do ano. Então me ajuda, é só você avisar os amigos, tal, que a gente cresce. Cresce juntos, tá bom? Inscreva-se, divulgue, dá um like, me ajuda bastante e é de graça, não custa nada. Até a próxima, um abraço.